Fala galera, tudo bem? Tema da aula de hoje, primeiro reinado. Só que para falarmos de primeiro reinado, é importante a gente voltar só um pouquinho na história, tentar entender o que está acontecendo no Brasil naquele momento. Puxa aí pela memória e lembra o seguinte, o Brasil ele passou de 1808 a 1822 por aquele chamado período joanino, no momento que nós tivemos a transferência da corte em 1808, lembra disso? Exatamente. Então nós tivemos ali a transferência da corte e o 7 de setembro de 1822, a partir do processo de independência, onde nós tivemos Dom Pedro e seu suposto independência ou morte, que a gente sabe que exatamente não aconteceu, o grito da independência, mas ocorreu o processo de independência. Brasil independente e viva! Não é muito viva, né? Por que não é muito viva? Olha, porque o processo de independência do Brasil, ele ocorreu, mas de uma forma geral a gente entende que esse processo ele não teve uma grande ruptura político-econômica. Como assim? O Brasil se torna independente, ou seja, ele não depende mais de Portugal, mas ao mesmo tempo o que nós vamos perceber é que a mesma estrutura política, social e econômica se manteve. Exatamente. Ou seja, a independência do Brasil ela foi feita a partir das elites brasileiras mais Dom Pedro I, dando início, inclusive, ao que nós chamamos disso aqui, ó. Olha lá, tá ali em cima, ó, o chamado tripé colonial. Ou seja, o tripé colonial que existia durante a colônia terá continuidade durante o Império. Ou seja, estamos falando de uma mão de obra escrava, estamos falando de uma monarquia no poder e estamos falando de latifúndio. Exatamente. Então é um cenário que não muda de forma profunda, digamos assim. Belezoca? Só que olha só, por mais que a gente entenda que existe esse tripé colonial, essa continuidade dessa característica colonial no Brasil, você precisa entender que, se o Brasil está independente, será necessário obrigatoriamente uma Constituição. Aí tu vai, mas necessariamente uma Constituição? Porque essa era a proposta. As elites brasileiras, quando se aproximam de Dom Pedro, negociam essa necessidade de Constituição, ou seja, de uma carta constitucional, de uma carta de leis que Dom Pedro e essas elites iriam organizar. Exatamente. Tá? Então você vai perceber o seguinte, que dentro dessa formação do Estado Nacional Brasileiro, você tem ali, em um primeiro momento, uma certa instabilidade política. Por que instabilidade política? Porque você tem uma disputa entre as principais elites brasileiras, aquilo que nós vamos mais para frente chamar de liberais e conservadores, e Dom Pedro convocando para a Assembleia Constituinte um determinado grupo, a fim de que a Constituição ela seja uma moeda de troca. O que é moeda de troca? É uma barganha, é uma negociação. Ou seja, Dom Pedro, que foi apoiado pela elite brasileira, por aquilo que nós chamamos de Partido Brasileiro, que mais para frente nós vamos chamar de Partido Liberal, Dom Pedro convocará o Partido Brasileiro para a primeira Carta Constitucional. E como é que funciona isso? Olha, o Dom Pedro ele teria falado uma seguinte frase para essa Assembleia Constituinte. E ele falou o seguinte: faça uma Constituição digna do Brasil e digna de mim. O que ele quer dizer, cara? Uma Constituição digna do Brasil e digna de mim? Cara, Dom Pedro ele está negociando com essa Assembleia Constituinte para que a Constituição, ela na verdade atenda aos desejos do próprio Dom Pedro. Exatamente, tá? Então, a primeira Carta Constitucional, que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, que é a Carta de 1823, ela, na verdade, ela não entrará em vigor, ela não entra em vigência. Por quê? Porque ela não foi uma carta que, exatamente, que atendeu os desejos de Dom Pedro. Se vocês analisarem essa carta de 1823, você vai perceber, por exemplo, que nessa carta, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, divide-se o poder apenas em 3, executivo, legislativo e judiciário. Lembrando, quem é que manda mais? Nenhum deles. São poderes equivalentes. Dom Pedro fica satisfeito com isso? Não, porque Dom Pedro gostaria de ter um poder acima dos outros 3. Então, primeira insatisfação. Segunda insatisfação. Quem está escrevendo, quem está redigindo essa Constituição é o que nós chamamos de Partido Brasileiro, que é formado majoritariamente pela aristocracia agrária, o grupo da elite agrária brasileira. E essa galera tem uma ideia, um desejo de afastar cada vez mais outras elites
desse cenário político, né, dessa participação política. Que outras elites são essas? Né? São elites que participam da economia a partir de comércio. O que eu estou querendo dizer para você? Que é o seguinte, que nessa Carta Constitucional de 1823, vai ter um artigo que diz ali a questão do voto, né? Ou seja, só vão poder votar pessoas que comprovem uma renda a partir da produção de mandioca. Por isso que é a Constituição da mandioca. Aí você levanta a mão aí no fundo da sala e pergunta, poxa, Guilherme, mas por que renda proveniente da mandioca? Olha a malandragem, olha a malandragem. Porque é o seguinte, só produz mandioca quem tem escravo. Lembrando que a farinha de mandioca era o principal alimento do escravo na época. Ou seja, se só produz mandioca quem tem escravo, quem é que vai ter direito a votar, já que vai conseguir comprovar a produção de mandioca? Exatamente, o latifundiário, essa aristocracia agrária. E essa outra elite de comerciantes acaba sendo afastada da política brasileira. Dom Pedro gosta disso? Não gosta. Acima de tudo, você tem que lembrar que o Dom Pedro I era português e tinha fortes relações ainda com essa elite portuguesa que estava aqui. Dom Pedro não permite, então, que esta Assembleia conclua seu trabalho, né, e acaba dissolvendo a Assembleia Constituinte, aquilo que seria a Constituição de 1823. Por isso que nós colocamos ali a chamada Noite da Agonia, que é exatamente o processo, né, de dissolução, né, o momento que você vai dissolver ali essa dissolução, perdão, né, da Assembleia. Tranquilo? Beleza? Então vamos ter que perceber o quê? Perceber o quê? Que temos uma Constituição nova. O próprio Dom Pedro, mais o Partido Português, vão começar a fazer o quê? Redigir. Perfeito. É a Constituição de 1824. A Constituição que nós chamamos de outorgada. A outorga da Constituição. Para você que não lembra, quando fala de uma Constituição outorgada, eu estou falando de uma Constituição o quê? Imposta. Exatamente. Então vamos lá. As principais características da Constituição. Primeiro, lembrar que vamos dividir agora não mais em 3 poderes, mas em 4. O que isso significa? Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Gente, o poder moderador é o poder que o imperador vai exercer. O imperador, se ele ocupa esse poder moderador, você entenda que o seguinte, que ele, né, terá a prerrogativa exatamente de escolher determinados membros para ocupar cargos, como, por exemplo, do legislativo. O próprio Senado será um Senado vitalício, ou seja, para sempre, entendendo que quem escolhe o Senado é o imperador. Ou seja, cara, o poder moderador faz com que Dom Pedro ele tenha, de certa forma, né, um poder mais centralizado nas suas mãos, né, um autoritarismo sendo colocado em prática. Só cuidado, você não pode chamar esse período de absolutista. Poxa, Guilherme, caraca, mas ele é, pô, mó autoritário, cara. O cara, pô, né? Olha, conceitualmente falando, se existe divisão de poder, não pode ser absolutismo. Beleza? Outras características. Voto censitário, ou seja, um voto proveniente de renda. Só que agora o voto censitário não é mais por produção de mandioca, é apenas comprovar uma renda anual. Primeiro ponto aí, ó. Olha que interessante. Se eu comprovo uma renda anual, teremos comerciantes? Sim. Teremos latifundiários? Sim, também. Tá bom? Outro ponto é a ideia do padroado sendo reestabelecido. Né? Para quem não lembra o que é padroado, padroado é quando nós temos o quê? O Estado acima da igreja. Todo e qualquer membro da igreja se torna funcionário do Estado automaticamente. Inclusive recebe salário a partir, né, exatamente do Estado. Tá? Além disso, nesse momento, nós já temos liberdade religiosa. Como assim liberdade religiosa? Cara, a partir desse momento você vai perceber o seguinte, que existe uma liberdade religiosa no Brasil, mas é uma liberdade religiosa domiciliada. Apenas você, né, dentro da sua própria casa, né, você pode falar sobre a sua religião. O Estado é um Estado católico, exatamente, mas existe uma forma de liberdade religiosa. Beleza? Tranquilão? Então esse é o cenário político pós-independência que será formado nesses primeiros anos de império. Tranquilo, galera? Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.